Galera, Vasco perde para o Botafogo no placar de 2-0. Esse placar construído no segundo tempo e num jogo que o Vasco jogou bem o primeiro tempo, mas foi um time totalmente diferente no segundo. E as mexidas do Fernando Diniz eu acho que ajudou bastante no resultado desse jogo. Mas tudo isso e muito mais a gente vai comentar aqui nesse canal. Mas antes de tudo, peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like, ativem o sininho. Aqui é o canal Vasco Nosso Papo. E vamos ajudar esse canal a alcançar o máximo de vascaíno possível. Valeu, gente? Então, gente, eu acho que primeiro passa muito pela atuação de João Vitor e do PH. O PH, eu até entendo que ele foi pouco ofensivo hoje. Apesar dele, eu acho que ele não cruza bem, mas ele é um cara que explora bem a linha de fundo e dá volume de jogo no lado direito do campo, né? Eu acho que ele foi assim, ficou muito preso em questão da marcação. Aquele Montoro jogou muito bem no lado do PH e eu acho que isso impossibilitou demais a descida dele. E para mim o João Vitor foi muito seguro, errou algumas saídas de bola, sabe? No gol do Arthur Cabral, eu acho que ele moscou, a bola foi em cima dele ali. Quando ele viu o Arthur Cabral como centroavante, ele espera uma falha ou uma rebatida do goleiro, que não foi falha do Léo Jardim. Foi uma defesa muito difícil, muito difícil. Ele conseguiu salvar na primeira, mas não tinha como na segunda. Eu acho que cabia o João Vitor acompanhar. Sendo o mesmo João Vitor que foi salvo por uma falta anterior antes do lance do pênalti, né? Porque o atacante, se eu não me engano, o Arthur, fez uma falta em cima do Lucas, né? Para mim, o VAR não viu, tanto é que o VAR chamou o Daronco para dar pênalti na mão do João Vitor, que também eu tenho minhas dúvidas se bateu na mão, mas a tendência é ter batido sim, né? Não tinha uma câmera muito conclusiva em questão de fato foi mão, mas o João Vitor ele foi salvo por uma falta anterior. E o VAR não viu a falta, porque se o VAR tivesse visto a falta, nem teria chamado o Daronco para falar que foi mão, não. O lance morreria ali. Eu acho, na minha dedução, que o Daronco que viu a falta, que antecedeu antes do possível pênalti. Então, assim, eu acho que a derrota do Vasco passou muito pela atuação também do João Vitor e também pela mexida do Diniz, em tirar o Hugo Moura, colocar o Hugo Moura para a zaga e tirar o Lucas. Eu achei que ele errou e errou muito. No primeiro tempo, o Vasco conseguiu igualar a força com o Botafogo, né? O Vasco não foi criativo, o Botafogo teve a melhor chance. Só que, gente, assim, o Botafogo, gente, tá muito à frente do Vasco. Tá muito à frente do Vasco. Botafogo, a Mulambada, o, o Cruzeiro, o Palmeiras, gente. Cara, são 4 clubes. Eu até digo um pouco o Inter, porque tá mais tempo junto, tem jogadores com mais qualidade um pouco melhor do que o Vasco. Não vejo essa discrepância grande, mas tem. Então são 5 ou 6 clubes aqui hoje no Brasil, gente, que eu vou te falar, para mim, pro Vasco ganhar, tem que fazer a partida perfeita. E no primeiro tempo, o Vasco fez uma partida perfeita. Não questão que produziu muito, levou muito perigo o Botafogo. Só que a gente tá falando do Botafogo que disputou bem e fez bonito e jogou com honra no Mundial de Clubes, gente. A gente tá falando desse clube que enfrentou grandes clubes europeus. Um dos principais clubes da Espanha e o principal francês. Então eu acho que o Vasco fez um bom primeiro tempo, apesar das falhas individuais, em questão de segurar o ímpeto do Botafogo e controlar o jogo. Eu acho que o jogo foi 50-50, controlado. Agora, no segundo tempo, o Vasco tomou aquele gol que, para mim, passou pela falha do João Vitor, sim. Eu acho que não caberia o desespero do Fernando Diniz tirar o Lucas para botar o Matheus Cocão e colocar o Hugo Moura de volante. Gente, assim, o Matheus Cocão, gente, vai ser muito difícil ele conseguir entrar no jogo e mudar a dinâmica do jogo. Eu até entendo, o Lucas tinha um cartão amarelo, então por que não botou o garoto da base? Por que não colocou ele? Por que não colocou Maurício Lemos? Mas não, tem que colocar o Hugo Moura lento, sabendo que o Vasco vai buscar, o Botafogo vai ter contra-ataque. Aí você vê a limitação do elenco. Ele não botou o Lemos porque ele não confia, porque está machucado.
A mesma coisa o Coutinho. Cara, o Coutinho ficou uns 20 dias em casa. Se não foi mais, gente. Tem a necessidade do Coutinho sair bem no meio do segundo tempo? Então, assim, são escolhas que também, além do time tomar um gol do Botafogo, que é normal. Gente, o Botafogo tecnicamente é melhor do que a gente. Isso é fato. Você corre o sério risco, quem joga com o Botafogo, em tomar um gol a qualquer momento do jogo. Mas nem por isso dá o direito de você tirar um zagueiro, recuar um volante, colocar um volante improdutivo para tentar virar um jogo. Aí entra a questão, será que ele confia no Paulinho? Porque o jogo pediria o Paulinho. Ele poderia tirar o Lucas, poderia botar o Maurício, ele poderia botar o Luiz Gustavo, que eu acho que era até a melhor opção, pela velocidade do Luiz Gustavo. Pô, beleza, o Lucas está pendurado, vamos botar o Luiz Gustavo. Pô, vamos tirar o Hugo Moura e vamos colocar o Paulinho. Um jogador com a característica parecida com a do Tietê. Porque o único que corria era o Tietê. Gente, se vocês recordarem no primeiro tempo, o Tietê ele puxa um contra-ataque que ele atropela Verratti, Coutinho e Nuno na velocidade. Lá para os 15 a 20 minutos do primeiro tempo. Então, assim, o time do Vasco, ele não tem direito a erro, infelizmente. Ele é um time limitado fisicamente e tecnicamente. Porque, para mim, gente, é normal. Eu não acredito que o Vasco vá conseguir ganhar jogos com autoridade de Botafogo, Flamengo, Cruzeiro fora, aqui eu até acredito, Cruzeiro fora, Inter fora, Palmeiras, eu não acredito. Infelizmente, eu não acredito. Eu acredito se o Vasco fazer uma partida perfeita e tudo se alinhar a favor do Vasco. Aí a gente entra no segundo tempo, onde o Diniz se desespera com gol, mexe mal, colocando o Matheus Cocão, não colocando pelo menos um volante que tem que ser colocado, que seria o Paulinho. E, gente, a gente sempre espera um gol espírita do Verratti. O Verratti, ele é o tipo de jogador que, gente, eu gosto do Verratti. Eu gostaria muito do Verratti ganhar um título no Vasco, fazer um gol de título no Vasco. Eu acho que ele merece, eu acho que a gente merece, eu acho que a história dele no Vasco merece. Mas, gente, a gente não pode ser refém do Verratti. Esperar sair um gol espírita num cruzamento do Piton para ele. Gente, porque todo jogo que a gente deixa o Verratti até o final, a gente nunca vê aquele tipo de jogo que a história se constrói assim. O Verratti está chutando, a bola está passando perto do gol, ele está tabelando, ele está cabeceando para um lado, está cabeceando para o outro. A gente não vê o gol do Verratti amadurecer. Ele simplesmente acontece do nada. A característica do jogo do Verratti é esse. A gente nunca vai achar que o Verratti está jogando bem. A gente só acha que o Verratti jogou bem porque ele fez gol. Ele é um cara que, se você for ver num placar de notas, você vai ver um nota 8 do Verratti porque fez 3 gols. Mas se você olhar o jogo, ele não produziu nada. Ele não produziu volume de jogo. Ele não produziu várias jogadas perigosas. E, cara, a gente não o Vasco não pode ser refém disso, gente. Eu não estou falando que a gente tem que mandar o Verratti embora, que o Verratti não presta mais. Mas eu acho que o Vasco não pode ficar refém de um jogo desse. O Vasco não pode ficar refém e entrar um Alex Teixeira, que ele perde uma bola no segundo tempo e quase sai o gol ali do Natan. E nem para voltar, para tentar fazer falta. Então, gente, para o Vasco ganhar dessas equipes que eu citei, eu acho que o Vasco tem que fazer a partida perfeita. Eu acho que o futebol que o Vasco apresenta hoje, gente, com o Diniz, eu acredito que o Vasco vai ganhar bem do Corinthians, que o Vasco vai ganhar do Atlético, que o Vasco vai ganhar do Fortaleza, que o Vasco vai ganhar do Grêmio, vai ganhar do Santos, vai ganhar do Fortaleza, vai ganhar do Mirassol. Eu acredito que o Vasco vai ganhar desses times. Vai ganhar de novo do São Paulo. Eu acredito que o Vasco irá ganhar. Agora, pelo que a evolução apresentou e pelos jogadores titulares que tem. Agora, infelizmente, eu não consigo ver o Vasco tendo uma vitória relevante em cima de Palmeiras, Flamengo, hoje Fluminense. E outra coisa que me chamou muita atenção, gente. Cara, tá ficando uma discrepância absurda entre o Vasco
Fluminense, Botafogo e Flamengo, gente. Tá caminhando para um momento que o Vasco não vai conseguir mais ganhar clássicos. Porque a diferença técnica está absurda. Absurda. Eu peço a Deus que o Pedrinho consiga vender o futebol do Vasco no final deste ano. Porque, gente, o Flamengo, o Botafogo, o Fluminense, eles vão fazer trabalho de longo prazo para tentar voltar para o próximo Mundial, gente. E grande clube, grande elenco não se constrói do dia para a noite. Ele contrata um ou dois jogadores no ano, grande, um ou dois no outro. Quando você vê, tá com 7 ou 8 grandes jogadores no elenco. Eu não vejo o Vasco fazendo isso, gente. Mas a gente olha para o lado, para a esquerda, para a direita, a gente consegue ver que os nossos rivais estão construindo isso desde agora. O Flamengo trouxe o Jorginho, gente. O Botafogo, ele saiu a especulação que estava cogitando Firmino. Nada contra o Thiago Mendes. Eu torço que ele jogue muito. Eu não lembro do futebol dele. Espero que tenha um estilo do Tietê e que seja muito bom. Mas será que é com o Thiago Mendes que a gente vai dominar o meio de campo? Eu acho que ele pode ser uma peça fundamental. Ele não pode ser a peça principal. Como o Verratti não pode ser a peça principal para a gente tentar ganhar uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, gente. Eu quero um jogador no Vasco que gere jogo, igual o Bragantino tem um Pita, que estava no Cuiabá, e o Vasco poderia tentar trazer ele. Hoje não seria um jogo para o Pita, o inclusive do Pita, entrar nesse jogo, quando estava 1-0 o Palmeiras. Mas o Vasco não tem jogadores com essa característica, gente. E às vezes eu olho uma discussão de canais falando que, pô, mas será que vale a pena o Vasco trazer um jogador porque o Nuno tá jogando bem? Pô, a gente tem que trazer um bem inferior do que o Nuno. A gente tem que trazer igual ou melhor. Porque eu acho o Nuno excelente. Mas se alguém vem melhor do que o Nuno e bota o Nuno no banco, gente, é maravilhoso. A gente vai brigar por título. E quando esse cara cansar, o Nuno vai entrar e não vai deixar o nível cair. O sarrafo vai continuar alto. Só que, infelizmente, a gente não vê isso, gente. Então, assim, perder pro Botafogo vai ficar normal se continuar do jeito que tá. Perder pro Fluminense vai acabar ficando normal se continuar do jeito que tá, gente. Do Flamengo, a gente já não lembra nem a última vez que ganhou. Foi com o gol lá do Morato, gente. Gente, a mídia enfrega na nossa cara que o Vasco não ganha anos do Flamengo, gente. E no ritmo que continua, não ganhará. Não ganhará. Tem que dar tudo errado para eles e tudo certo pra gente. Então, assim, eu não estou desesperado com essa derrota. Infelizmente, está passando pela normalidade, pela discrepância de elenco. Eu acho que com o que o Diniz está apresentando, que esse elenco consegue apresentar desses outros demais rivais, que eu digo fora do Rio de Janeiro, a gente vai conseguir boas vitórias sim. Não acredito que a gente vai passar Calu até o final do ano, não acredito nisso. Só que a gente tem que olhar que ao nosso redor todo mundo está evoluindo, gente. A gente está estático. E se a gente quer um Vasco minimamente decente, a gente tem que conseguir dar um salto de qualidade de jogadores esse ano. E é fundamental passar por uma venda na transição desse ano para o ano que vem, gente. Porque se não, esses outros nossos rivais vão usar a gente como um treino de luxo. Essa é a verdade. Então fica a dica aí, gente. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Valeu!